Muito bem, nós estamos chegando então, né, para mais um dos nossos encontros dentro da nossa temática, do tema dos Yoga Sutras de Patanjali. Nós estamos indo para o 51º, né, Sutra da seção de número 2. Estamos também dentro da temática do assunto de Pranayama. E nós vamos, né, ainda com o assunto de Pranayama, pelo menos mais uns 2 sutras, né? Nós vamos aí estar trazendo para vocês uns 2 ou 3 sutras relacionados ao assunto com o Pranayama. Nós estamos já bem próximo de entrar, né, com o Pratyahara, com o tema abstração, e nós vamos estar trazendo informações, mais destaques sobre o Pratyahara, que segue logo após, né, aí o domínio de Pranayama, tá? Aí posteriormente nós vamos já encaminhando para a conclusão, o fechamento da segunda sessão. Nós vamos para a terceira sessão, Vibhuti-pada, em alguns encontros, né? Acredito eu que, contando com esse, nós vamos aí dentro de uns 5 ou mais encontros, né? Nós vamos já finalizando essa temática e vamos dando abertura, né, a mais uma sessão dos Yoga Sutras de Patanjali. Só para destacar que nós estamos então dentro desse assunto de Pranayama e nós falamos, né, no sutra anterior sobre a modificação externa, a interna suprimida, falamos sobre lugares, altitudes, falamos sobre situações que envolvem, né, o comportamento relacionado, né, às práticas de Pranayama. Falamos sobre diversas situações, né, que trazem alterações sobre a prática. Mas o que é interessante nós vermos que, independentemente do lugar, né, cada um de nós, mediante os exercícios que vai fazendo, mediante os exercícios que vai buscando, vai conseguindo, né, vai conseguindo realizar. Inclusive a gente fez diversas situações. Eu acho que algo que a gente poderia acrescentar nisso tudo é sobre a questão também, né, da alimentação. Porque é muito importante a vida do yogi, né, ser do sadhaka, do aprendiz, ser regrado com uma boa alimentação, né? Alimentos que realmente trazem a ele respostas positivas ao seu corpo físico. Porque muitas vezes a gente vê que há muitas pessoas que se embrenham na grande prática do pranayama, mas elas nem sequer têm uma dieta saudável, né? E nem sequer têm um corpo físico condicionado às práticas, às necessidades, vamos dizer assim, para o pranayama. Muitas vezes essas pessoas, elas têm um corpo muito obeso, né, difícil de respiração, aí não conseguem respirar. Muitas vezes essas pessoas, elas logo comem e vão tentar realizar práticas, né, de pranayama, como em demasia, usam diversos tipos de outras substâncias, né, abusam de cigarros, abusam de álcool. Muitas vezes não abusam, mas utilizam essas substâncias, né, sem um grande exagero, por assim dizer. Mas daí na hora de praticar ou tentar, né, realizar práticas de pranayama, tudo isso as pessoas viram entraves, né, ou seja, o corpo não está preparado, condicionado para a prática, né, de pranayama. Então é muito importante mesmo privar, né, ter esse caminho por uma vida saudável. Saudável o quanto? Saudável o quanto seja necessário para a pranayama, mas bom mesmo, é a vida íntegra dentro dos regramentos do que o yoga nos pede, né, quando se trata, né, de uma busca, né, uma busca muito sincera dentro dos caminhos do yoga. Que chama atenção que nós já sabemos que a alimentação tem que ser alimentos sátvicos, né? Abandonar tudo que é rajásico e tudo que é tamásico e buscar, né, alimentos sátvicos, alimentos que nos elevam, né, alimentos que trazem de verdade a manutenção do corpo, realizam a manutenção do corpo, mas não trazem malefícios, né, à sua estrutura, inviabilizando para a prática do yoga. Acho que é um tema muito importante que faltou dar uma pincelada, uma abordagem em cima de tudo isso. Um outro detalhe também você prestar atenção quanto ao grau desta alimentação, né? Muitas vezes as pessoas elas
comem em demasia e logo após comem em demasia querem realizar pranayama, ou tentar a realização de pranayama. Muitas vezes uma pessoa come um alimento gorduroso, come um alimento inadequado, aí fica, né, com o seu organismo todo pesado, fica com dores estomacais, desconfortos estomacais, e vai tentar praticar pranayama. Não vai conseguir, né? Não vai conseguir em sua plenitude. Não vai conseguir. Porque quando você está realizando a prática de pranayama, o objetivo é realizar, né, o pranayama, mas ao mesmo tempo já condicionar a mente para o pratyahara, né, que é a próxima temática que nós vamos entrar. Agora você imagina você toda hora conectado, né, a sua mente ligada ao teu corpo, e o teu corpo cheio de desconfortos, né? Cheio de dores, cheio de desconfortos. Uma alimentação inadequada traz muito desconforto à questão dos nervos, né? Traz muito desconforto estomacais, intestinais, né? Não consegue ter paz física, né? Uma tranquilidade física para que você possa realizar esses exercícios. Então é muito interessante de ter uma atenção sobre tudo isso, né? É interessante também que nós saibamos respeitar os horários da alimentação, mas que esses horários da alimentação não coincidem com as práticas de pranayama. Muitas vezes as pessoas logo comem, né, e dados minutos depois querem realizar, né? Exemplo, comem comidas pesadíssimas, né, e vão tentar fazer a prática de pranayama. Não é o certo, não é o correto. O correto é sempre fazer fora de horário dessas práticas, né? Ou muitas vezes, exemplo, comer uma fruta leve, né, comer uma maçã, eu comi um alimento leve, nada impede, né? Nada impede você realizar seus exercícios. Mas cuidado com esses alimentos em demasia, para quem ainda não está regrado a dieta do yoga, né? Tem que se cuidar muito, muito com todas essas questões desses alimentos, né, que se ingerem em demasia e logo após quer fazer a realização, né, dos exercícios relacionados a pranayama. Eu acho que é um assunto bem interessante que faltou nós trazermos um ponto sobre isso, faltou nós trazer, né, uma colocação sobre as recomendações que nós estamos falando, né, sobre a altitude, porque aqui no 50, o sutra anterior, ele traz intrínseco, né, toda essa temática, lugar, tempo, número, né, prolongado, sutil, tudo isso está relacionado a esse tema ali, né? São os entraves, são os pormenores, são os fatores determinantes, são algumas atenuantes, né? Tudo isso a gente está trazendo, então, ali esboçado nesse sutra de número 50, para que nós pensamos, nós passamos a refletir, passamos a fazer a observação, né, sobre tudo isso. Algo que vai também, né, algo que também a gente pode colocar aqui nessa temática, né, é o estado emocional para o momento, né? Eu vou usar o exemplo aqui. Você pode ter passado por uma situação que mexeu com você, né, emocionalmente. No momento que você vai praticar o pratyahara, você vai ver que demora muitas vezes você entrar nos estados mais profundos de relaxamento, né, por causa aquela questão está ainda, né, aquela carga está ainda dentro, né, dentro de você. Aí você tem que fazer o trabalho, tranquilizar, suavizar. Tudo isso também pode gerar determinados entraves, né, para o momento desta prática. Não entrave de não superar, algo que você supera, né, tranquilamente. Você consegue fazer, né, um relaxamento, pode demorar um pouco mais, mas não desista, né, não desista. O importante é você sempre estar com a mente no foco, né, colocar a mente no foco, né, fixar a mente no bem amado, fixar a mente na busca, mentalizar a busca e se colocar a caminho, né? É o melhor caminho para se buscar, focar a mente no que se quer, para onde se quer dirigi-la, né? E nós falamos também, né? Sobre a respiração, reter,
né, reter alento dentro, reter alento fora, né, nós falamos sobre o prolongado, sutil, o número de vezes e tal, e agora a gente vai trazer um complemento sobre tudo isso, né? O que é o complemento? O Sutra de número 51, ele veio falar de ir além da esfera, né, do interno e do externo, e ele diz que esta é a quarta variedade. Então nós vamos entender o que é este alento, né? O que é esta quarta variedade, que na verdade é o objetivo, né, do pranayama, que é o controle íntegro, né, um controle muito profundo, é um controle íntegro de todas as nossas potencialidades, né? No momento que nós começamos a sair, né, do quadro regulador de inspiração e expiração, e começamos a obter uma clarividência, e começamos naturalmente no desenvolvimento da prática de pranayama, ter contato com o ciclo energético do nosso corpo, né? A gente começa a ver energias descendo, energias subindo, a cores, né? Através de cores que circundam o nosso organismo, a gente começa a enxergar, né? Não com os olhos físicos, mas a gente começa a enxergar, né? com a nossa própria mente. A gente começa a imaginar como se o nosso próprio eu, nosso próprio caminho intuitivo, tudo começa, né, a se desabrochar e se abrir, então a gente começa vagarosamente a dominar, né, ou ter um domínio na condução dessas energias, progressivamente, vagarosamente, mas tem que se entender que duas questões, elas têm que estar devidamente dominadas para que isso aconteça. Yama e Niyama, né, evidentemente, Brahmacharya, que é o principal de todos eles, né, que é essa questão resolvida de uma sexualidade, né, e posteriormente o domínio de asana, né? Se não tivermos com o pleno domínio de asana, dificilmente chegaremos, né, com máxima expressividade a essa questão que nós estamos aqui narrando. Dificilmente se conseguirá culminar, né, esse ponto aqui com o máximo aceitabilidade ou com uma busca profunda. Pode buscar muitas vezes razoavelmente o domínio errado, inadequado de técnica, né? Algo que vem trazer danos à sua saúde física, trazer danos ao seu lado emocional, trazer muito danos, porque aflora muito as emoções, né? Quem pratica pranayama trabalha muito com o lado emocional, né? Trabalha muitas questões das emoções, até as próprias emoções são entraves para galgar, né, algumas questões, porque se não tiver com questões resolvidas que os pilares de Yama e Niyama vêm trazer, Pranayama acelera tudo isso, né? Pranayama ele toca profundamente nas questões, e a pessoa que está envolvida nem percebe, né? A pessoa que está em envolvimento de tudo isso, ela nem percebe que está aflorando, né, determinadas situações emocionais. Então é muito interessante, né? Eu sei que quem sabe isso seja redundante de falar, mas é muito interessante que, né, a pessoa esteja muito atenta para essas questões, porque essas questões são e serão decisivas, né, em determinado ponto de jornada dentro de pranayama. Tá? Então é muito interessante isso, né? Muito interessante mesmo. Né? Um domínio sobre Yama e Niyama, trabalhar esse lado, essas emoções, né? Essas emoções que vão ficar pipocando, fervilhando, porque no momento que você começa a dirigir o alento, né? Você começa a dirigir essas energias, as emoções ficam afloradas, né? Afloradas, esse corpo ele se aflora, principalmente, né, a emoções relacionadas à sexualidade. É terrível, né? É muito terrível mesmo, tá? Acho que essa é uma belíssima colocação. Voltando então ao que nós estamos falando, né? Quando nós começamos a surgir, que é naturalmente é uma conquista natural para o sadhaka, né? Ele começa a perceber o fluxo de prana entrando no organismo, ele começa a perceber
a movimentação dessas energias. Ele começa a perceber e estar cada vez mais sintonizado para isso, que com a sua força mental, com o seu, a sua mente, ele dirige essas energias. A força da vontade é o que dirige essas energias. Ele começa a perceber também que a força de vontade está intrinsecamente ligada ao ato de inspirar e expirar. Ele começa a ter acesso à sede, dessas forças, e começa a sair ele da esfera do simples inflar pulmão, posteriormente desinflar pulmão. Ele começa a sair desse movimento, naturalmente, sem forçar, gradativamente. Não há um período certo para cada pessoa, mas pode-se demorar dias, pode-se demorar meses, pode-se demorar anos, depende para qual pessoa, depende das características, de todas as características que nós narramos aqui. As características temperamentais também entram aqui. Mas aí começa, Começa a sair dessa esfera maquinal e começa a entrar para uma esfera mais interna. Aí começa a se perceber, um grande fluxo de energia que circula em todo o organismo. Começa a perceber, quando muitas vezes o alento é puxado, os chakras são vivificados, quando o alento é colocado para fora, há uma sensação que os chakras fazem assim, que eles abrem-se e fecham-se, assim como se fosse respirando. Faz assim. Quando o alento é puxado, segura, é retido. Em alguns momentos ele começa, parece que ele começa assim. Aí quando o alento é colocado para fora, parece que eles começam assim, a reter-se. Aí o alento é puxado para dentro, E assim vai indo, vai trabalhando, aí vai purificando um chakra, as energias vão purificando o outro chakra, vai tendo equilíbrio energético no terceiro chakra, no quarto chakra. O quarto chakra é um chakra muito importante, gente. Todos eles têm suas importâncias. Mas esse aqui é um chakra muito forte, muito emocional, um chakra angelical. Chakra, como diz, angelical. Aqui dá todas as capacidades abstratas, já começa toda a intuição de trabalhar, é incrível, Aqui é um chakra, semideuses. Aqui nos dá, aqui é quase em Samadhi, e aqui em cima, Então assim, você começa a perceber, começa a clarear, a intuição começa a aumentar, o lado intuitivo, o sensitivo, começa a aflorar naturalmente. A contrapartida também começa, Começam muitas questões relacionadas às batalhas íntimas, Eu vou dizer isso não batalhas íntimas, mas é as lutas, entraves internos, os conflitos atenuantes, e coisas internas. Tudo isso tem que ser depurado, resolvido, E esses tempos de exercícios e meditações vão servir muito para isso,
começa também, né, uma vivificação, né, dos sentidos, dos sentimentos, dos instintos, né? Começa então a alteração, mudanças gradativas dentro da vida, né? Dentro do nosso íntimo, dentro do nosso ser. Começa então a caminhar determinadas coisas para uma harmonização, uma tranquilidade, e começa-se a preparar, né? A mente começa-se a preparar a nossa mente então para o Pratyahara, né? Começa tudo isso. Todas essas questões, elas começam, né, a ganhar pontos, a ganhar resoluções. Elas começam então a irem, né, a irem-se calmamente construindo-se. O que é importante ver? Que na quarta variedade, né, você passa a ter um domínio tão profundo que com a autorregulação da caixa torácica, você vai regulando essas energias, né? E é incrível que você vai ver que somente fisicamente falando, né, as condições de saúde crescem, aumentam muito, a vitalidade corpórea aumenta muito, né, o raciocínio é muito rápido, o raciocínio ele muda muito, né, você passa a ser uma pessoa de alto raciocínio. Outra coisa também que acontece, né, ativa os sentidos passam a ficar ativados, né? Todo o lado do sensitivo nem se fala, mas os sentidos físicos, né, eles passam a ficarem ativados. Você começa o seu olfato fica mais refinado, mais apurado, né? O paladar mais apurado, né? O olfato mais apurado. Você começa a ouvido ficar mais apurado, a visão fica mais apurada, né? A visão, inclusive a intuição, né, começa a se aflorar muito, né? A intuição começa a se aflorar muito. Domínios de processos físicos começam também a ter um afloramento muito grande, né? Começa-se naturalmente, né, o domínio sobre muitos processos de natureza física, de natureza instintiva, né, do nosso instinto. Você começa a tocá-las, você começa a ter conduções, começa a ter domínios sobre tudo isso, começa a acelerar processos, começa a diminuir processos. A exemplo, né, você pode eliminar a sede, né, aumentar o processo de digestão, né? Tem algumas coisas sutilmente você vai começando a atuar e trabalhar nelas, né? Você vai começar a ter muitas experiências intuitiva dentro do campo da intuição, né? Uma clarividência começa a despertar, você já começa a ter muitas experiências que vão lhe trazer acertabilidade, condução, vão lhe colocar no caminho, mas Yama e Niyama precisa estar bem alicerciado para que tudo isso ocorra, tá? Nós vamos fazer assim, nós vamos começar em alguns instantes a leitura, e essa leitura aqui ela é muito tranquila, ela é constituída de 3 parágrafos, tá? A leitura. Então, ou seja, só para você ter mais ou menos uma noção que isso representa, uma folha de um rosto, ela é praticamente ela é composta por 4 parágrafos, né? 4 parágrafos. Aqui nós estamos falando de 3 parágrafos, então, ou seja, nem é uma folha de rosto completa. O assunto do Sutra 51, ele praticamente ele fica já anexado ao 52, porque praticamente ele já trata do assunto do 52. O que o Taimini aproveitou para trazer no Sutra 52? Ele aproveitou para poder abordar um tema aqui dentro do Sutra 52 que gera muita confusão para pessoas que estão dentro do campo do yoga, pessoas que estão estudando yoga, pessoas que já estão, né, dentro desses caminhos mais adiantados do yoga ou que estão dentro dos debates, né, relacionados ao yoga. Então ele vem trazer um ponto, uma colocação, porque o Sutra 52 ele fala que a partir do amplo domínio de pranayama,
diz que desaparece o que encobre a luz, né? A gente vai entrar com mais afinco naquele tema, mas só para não deixar você aqui com arestas do que aquilo quer dizer. Então muitas pessoas acham que já é o Samadhi. Ah, mas então se encobriu a luz, tchau, já atingimos o Samadhi. E na verdade não é isso, né? Não é isso. Porque o pranayama, ele está preparando, né, fazendo um preparamento físico, um preparamento um preparamento do corpo, do pranamaya kosha, né, corpo energético, do corpo vital, para colocá-lo na posição adequada para a prática, né, do domínio mental, que é a última fronteira, né, com máxima concentração, de colocar o ponto, né, fixar o olhar no ponto, né, aí vem dharana, vem dhyana, dharana, vem aí de dhyana, dharana, e aí vem o samadhi, né, então ele prepara para tudo isso, né, ele vem condicionar para dharana, dhyana, né, e o samadhi, então para que haja concentração, haja contemplação, e depois o samadhi. Então ele não pode ser o pranayama que abre os caminhos, né, para Kundalini, né, para o samadhi, né, e esse assunto aqui não estaria relacionado a isso. Mas nós temos que entender o que é luz e o que significa essa terminologia luz. A palavra luz é o que define, né, ou o entendimento do que aqui quer dizer com luz para o entendimento de tudo isso, né? Lembre que o nosso corpo energético ele é um corpo luminoso, né? Quando você pega esse gancho, você entende o que isso quer dizer, né? Que a partir desse momento encobre-se o que é a luz. Mas isso é assunto que nós vamos tratar lá. Mas eu quero dizer para vocês que esse Sutra 51 e o 52 eles estão muito próximos. Até quando nós estivermos falando, nós estivemos dentro do 52º Sutra, que será o nosso próximo encontro, vai haver uma aparente mistura, né, de informações. A gente vai aproveitar aquele momento para tratar dessas questões, evidentemente, que são de discussões, né, de discussões puramente ligadas a acadêmicas, né, ou para tirar alguma dúvida de quem chega a esse tema e não compreende o que aqui quer dizer, fica confuso. Mas só para destacar para vocês, então, né, que o 52, assim como nós já estamos falando, nós vamos abordar muitas questões para nós fazermos o fechamento no tema, né? Porque depois nós vamos para o assunto de Pratyahara. Até mesmo o Sutra 53 a gente vai falar muito sobre pranayama lá dentro e tal, e nós vamos já conduzindo depois, né, para o fechamento. Eu acredito que o Sutra de número 54, já citei isso, eu acredito que nós vamos precisar de algumas partes para poder falar sobre ele, né? Eu acredito que ele vai ficar aí dentro de 2 ou talvez 3 partes. E aí depois nós viemos com 55. 55 é só um fechamento, né, um sutra de fechamento. E aí a gente faz o fechamento de toda a sessão de número 2 e concluímos também nossa jornada dos Yoga Sutras, né? Nós estamos dentro do mês de... Esse aqui é o último encontro dentro do mês de outubro. O próximo encontro já será no mês de novembro, que nós vamos ter, né, aqui dentro da nossa... Eu sei que para quem assiste o vídeo isso não importa, porque a data é outra, não é essa data que você está assistindo. Mas só para fim de organização, né, para você compreender o quanto nós vamos estar preparados, nós temos já praticamente, né, acertado aqui, dá para ver que nós vamos começar 2020 com a sessão de número 3. Ou nós já podemos estar entrando, né, na sessão de número 3 agora em final de dezembro. Então tudo vai dos encontros. Nós temos até o final do ano 8 encontros, né? Mas nós estamos chegando bem perto aqui já do final do tema. Nós temos os 52, os 53, os 54, que pode ser que seja dividido em algumas partes, e os 55. Então, provavelmente lá em dezembro, metade de dezembro, nós já estaremos dentro da sessão de número 3, né, concluindo mais uma sessão. Só a título de colocação, porque é um ano, né? Abre um ano, fecha o ano, abre o ano, fecha o ano. Nós já estamos praticamente concluindo também 2 anos, né, dentro do caminho, né, dentro dos Yoga Sutras, e nós vamos ir para o 3º ano. Né? Então o objetivo é 4 anos para nós poder fecharmos esse trabalho aqui.
Nós temos um encontro semanal, todas as semanas a gente sobe um vídeo, semanalmente a gente está subindo esse material aqui, tá? Só para tirar alguns detalhes, só para comentar sobre o andamento, né, e do que está acontecendo aqui. Então vamos lá, vamos fazer um pouco de leitura, e a partir do momento que eu vou fazendo aqui a leitura, eu vou oportunizar também para nós tirar algumas dúvidas e entender o que nós estamos falando. Lembra muito do Sutra 50 que nós estamos falando aqui, ó, consta da modificação externa, interna ou suprimida, né, que é regulado pelo lugar, pelo tempo e pelo número, e se ele é prolongado e sutil. Né? Então, ou seja, todos esses exercícios, né, eles são afetados pelo local, pela data do ano, pela estação, por tudo aqueles fatores que nós já dizemos, né? Claro que não é em elevados graus, mas trazem diferenças. Né? Se você é uma pessoa que viaja muito de um ponto para outro dentro de um país, ou também de forma internacional, você vai sentir tudo isso. Né? Você vai perceber, mais do que quem está sempre fixado em um determinado ponto. Né? Ou muitas vezes é fixado, vai te fazer férias em outro lugar, lá sentiu alterações e mudanças. Essas mudanças percebem-se, né? Vamos lá então. Seção de número 2, Sutra de número 51. O pranayama vai além da esfera do interno e do externo. É a quarta variedade. Vamos fazer a leitura gradativamente, cadenciado, para nós ir falando sobre o tema. O quarto e mais elevado tipo de pranayama mencionado neste sutra transcende por completo os movimentos de respiração. Ponto. Então, ou seja, a gente percebe que nós vamos começar com muitos exercícios, puxa o alento para dentro, mantém o alento, né? Depois deixa o alento fora, mantém. E a partir desse momento, quando começar a fazer as desobstruções, quando começar a fazer, né, as determinadas limpezas, né, os determinados equilíbrios, as coisas serem colocadas no seu lugar, vai começando gradativamente, né, de forma intuitiva, a clarividência começa a despertar, vamos começar a enxergar um pouco mais além desses simples movimentos respiratórios. Tá? Aqui fala assim, o alento externo ele é mantido suspenso em qualquer posição, externa ou interna, e nada demonstra que qualquer atividade esteja em andamento. Mas, no entanto, as correntes prânicas em Pranamaya Kosha agora estão sob completo controle do sadhaka, que estão sendo manipuladas e dirigidas com vistas a produzirem as desejadas mudanças no veículo. Ponto. É gradativo, gente, né? Começa a ver a tonalidade das cores, cores que vêm, cores que vão. Começa um grau de clarividência crescente. Quando você infla, você começa a ver toda a cor, né? A luminosidade que entra, uma cor muito intensa, muito luminosa, muito forte. Você começa a ver que ela te enche, né? Ela te deixa grande, ela te infla. Você começa a perceber que todo o teu corpo começa a se transformar, você começa a ter, né? E aí vai te auxiliando a te experienciar, a sentir-se e te guiar. Vai com cautela, vai com calma em tudo isso. Aqui diz assim, ó, para conduzir operações de tal delicadeza e importância, é necessário que o sadhaka seja capaz de entender claramente o mecanismo do Pranamaya Kosha e dirigir as correntes de prana de forma deliberada e infalível. Tal visão direta, que significa clarividência do tipo inferior, desenvolve-se natural e automaticamente ao longo da prática de pranayama. Segura aqui. O que acontece? Aqui está dizendo que essa visão direta, né, é muito engraçado, gente. Não é com esses olhos aqui que se vê.
Não é com esses olhos físicos, não. É aqui, né? Aqui assim, ó. Todo esse chakra aqui começa a se desenhar, né? É uma coisa é algo que cada um vai ter que trabalhar, é algo que cada um de vocês vai ter que experienciar, é algo que cada um de vocês vai ter que depurar, né? Porque no começo começa com confusões, mas será? Não. Que coisa estranha. Será que é isso mesmo? Nossa. Olha, não, tô vendo, é coisa da minha cabeça isso, é coisa. Então tem esse período de conflito, né? Entre, será que é? Será que não é? Será que eu tô vendo coisa? Será que eu não tô vendo coisa? Será que isso aqui tá certo? Será que isso aqui não tá? É normal, gente, né? Continuem tranquilos. Muitas vezes vocês vão achar, não, isso é loucura. É loucura, eu estou vendo cores aqui, eu estou vendo cores aqui, estou sentindo calor, né? Estou sentindo calor, eu estou sentindo que parece que está se abrindo. Não, isso aí é loucura. É calma, gente, né? Aqui diz assim, ó, quando diz assim, ó, clarividência do tipo inferior, que vai se desenvolvendo natural e automaticamente ao longo da prática, significa que isso aqui nós já estamos trabalhando. Né? A partir do momento que você começa, você já tem o domínio de asana, e você começa já os primeiros exercícios, já está trabalhando. Pode não ter percebido, mas já está trabalhando. E a partir do momento que você vai mergulhando, vai passando o seu tempo, você vai começar, né, a ver luz, a mentalizar essa luz. É muito imprescindível que quando a gente faça os exercícios, mentalize luz, né? Mentalize que está cheio de luz. Agora a gente fala o ar perde, né? Mas mentaliza que está cheio de luz, mentaliza que cada vez, né? Olha aqui, ó, entra uma luz rica dentro de você, uma luz cheia de vitalidade, cheia de energia, né? Há muita luz dentro que te infla, né? Te faz crescer, faz os chakras acenderem, todos eles, né? Mentaliza essa luz. E no momento que você está soltando esse ar, né, tá saindo murcho, porque a energia ficou dentro de você, né? Tudo murcho. E aí você já está recebendo mais uma outra carga que está lhe rodeando essa energia. E você está, mais uma vez, enchendo-se dessa luz. Vamos lá, vamos lá.
E assim, gradativamente, né? Então você vai indo tranquilo, vai respirando, vai serenando a mente, vai fixando cada vez mais a mente dentro de você, vai, né, mentalizando que quando você puxa, você na verdade está, né, enchendo de energia. Não, é o ar, né? Fisicamente é o ar, mas é a energia que você está trazendo junto com tudo isso. Puxa bastante energia, prana para dentro, né? Mete prana para dentro do corpo e segura, né? Faz a retenção. Depois de determinado momento você expele, murcho, né? Toda a energia ficou dentro de você, a vitalização foi colocada para fora, tudo foi né, exaurido. Retém. Na hora de puxar, muita luz, muito ar, né? Muita vitalidade. Está enchendo, né? O sol transferindo toda a sua energia, mandando toda a sua energia prana para dentro de você. Você fica gigante, grande e gigante, né? Uma coisa que quando você for fazer, né, os exercícios para respirações alternadas, é muito natural que em um determinado horário ou momento uma das narinas fiquem mais abertas que a outra, tá? Isso é muito natural. É muito natural mesmo. É, parece que só assim, o que deu que uma é natural? Elas vão alternando-se, né? Elas vão alternando-se ao longo de horas, ao longo de dias, né? Elas vão alternando-se, uma para cá, uma para lá. É muito natural tudo isso. Então o que acontece? Você vai indo fazendo esses exercícios, vai mergulhando nesses exercícios, e aí você vai começar a não somente mentalizar essa luz, você vai começar a ver essa luz. Você vai começar a ver essa luz dentro de você. Você vai começar a ver essa luz trabalhando em você. Você vai começar a ver, né, essa luz ativando os teus chakras. Você vai começar a ver o teu corpo todo luminoso, né? Você começa a ver a luminosidade do teu corpo. Aí você começa a enxergar essa luminosidade tão intensa no teu corpo que você começa, né? Muitas vezes você está querendo conduzir as energias. Natural isso, gente. Isso me acontece muito. Né? Você me dá instintivamente uma vontade grande, né, de muitas vezes trabalhar elas. Eu me permito, gente. Eu me permito, sou sincero em dizer. Eu me permito muitas vezes conduzir as energias, subir, sobe. É simplesmente um efeito físico, mas que vai lhe ajudando, né? Mentalmente você conduzir a energia, as energias, vai indo tranquilo. Muitas vezes a vontade de virar de lado, né? Tudo isso faz parte das experienciações. Você está experienciando-se, você está aprendendo, você está domando-se, né? Você está conduzindo tudo isso. São experiências maravilhosas, né? Não tenha dúvida disso, né? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Agora, uma coisa muito importante que eu vou ler aqui para vocês, falta só um parágrafo, é muito curto, né? Mas uma coisa muito importante que diz assim que a quarta espécie de pranayama, referido nesse sutra, diz que é o verdadeiro pranayama, em relação ao qual todas as práticas anteriores são meras preparações. Ponto. Então, se tudo é mera preparação, para nós chegarmos até a quarta parte, então significa que nós estamos muito em experienciação, né? Nós estamos então em um determinado ponto de experienciação, tá entendendo? Então assim, ouse, né? Não fuja de regramento do que nós já colocamos aqui, de situações que nós já colocamos a teu conhecimento, mas ouse em experienciar, né? Puxa o alento. Mentaliza a luz em pontos do teu corpo,
Experiencia-se. Cada um tem as suas experiências. Você vai começar alguns meses a fazer o exercício, vai lhe dar muitas vezes uma vontade de... eu não sei porquê, mas eu estou recebendo intuitivamente que tem que fazer isso, vontade. O que significa isso? Esse é o corpo fazendo, né? O corpo é um simples abrir de braços, exemplo aqui. É um simples abrir de braços, mas eu estou ativando as glândulas endócrinas do corpo, né? Exemplo aqui, eu estou virando de lado, né? Mas estou trabalhando todo o sistema aqui que estimula essas glândulas. Então permita-se isso, né? Olha aqui, ó. Permita-se isso, né? Você vai ter sensações internas indescritíveis, cada um no seu determinado momento, cada um do seu determinado modo. Você vai ter tudo isso. Aqui fala assim, ó, são meras preparações. Você está em preparação, você está em experienciação, você está, né, buscando experienciar. E você vai ver que você vai estar aqui. Nossa, eu não sei conduzir as palavras adequadas para não parecer ser tolo, mas exemplo assim, parece que tem alguém te ordenando, vire para o lado, né? Fique de lado, vire-se, aí você, né? Permita-se. Exemplo, levante a cabeça, né? Mexa o pescoço, alivie, relaxe o corpo, olha a luz, sinta a luz, né? Tem luz saindo dos teus pontos dos teus dedos. Tem luz na palma da sua mão, conduz a luz, né? Tudo isso, permita-se, você vai parecer ser algumas situações, muitas vezes até engraçadas, né? Para quem pode estar vendo por fora, mas permita-se. Você está trabalhando, você está tonificando, você está experienciando, se você está conduzindo-se luz, aí você muitas vezes imagine luz no pé, luz em todo o corpo, vem trazendo a luz nas regiões sexuais, vem subindo regiões intestinais, estomacais, aqui na região do coração, né? O coração vira aqui assim, ó, uma luz que emana muito grande, né? Que abarca, aqui também luz que cresce, né? Aqui assim tem as glândulas, vamos trabalhando todas elas. Aqui assim então abre um sol, né? Aqui abre um sol aqui em cima aqui. Vai permitindo experienciar. Não esqueça que você está, né, aqui como diz, nessa preparação. Está se preparando. Você não é inimigo, você não está contra o tempo, você não está contra nada, você está a favor de você. Aqui fala assim, ó. Eu vou fazer a leitura do início do parágrafo de novo, tá? A quarta espécie de pranayama, referida nesse sutra, é o verdadeiro pranayama, em relação ao qual todas as práticas anteriores são meras preparações. O que se verifica no decorrer dessas práticas, como as correntes prânicas são usadas para despertar Kundalini, como o Kundalini ativa os chakras no Sushumna, não é mencionado por Patanjali, pois todas essas coisas de natureza prática, carregadas de possibilidades perigosas, são ensinadas pessoalmente por um guru ou um selã, alguém entendido, um erudito, né? Patanjali tratou somente de princípios gerais, deixando de lado instruções relativas a detalhes práticos, tá? O que eu estou aqui falando então para vocês, né? Olha aqui, ó. São usadas para despertar o Kundalini, e o Kundalini ativa os chakras no Sushumna, né? Ativa todo alinhamento e ativação dos chakras, né? Todos os vórtices energéticos, todas as energias, as pétalas, tudo. Começa natural, né? Aqui diz assim, ó, coisas que são ensinadas pessoalmente pelo guru ou pelo selã. Isso é ou alguém muito erudito, muito, né, expert, muito entendido, versado no assunto. É isso aqui, gente. Então por isso que é muita cautela, né? Vai experienciando-se, muita cautela, porque aqui diz pra gente, né, nos traz informações que tem de haver alguém que saiba como conduzir isso pra gente. Tudo que eu estou aqui dizendo, aqui, essas experienciações, são experiências que eu já consegui ter, não em tão grau máximo como vocês possam imaginar,
mas em graus muito ínfimos, muito pequenos. Mas a intuição é muito forte. A intuição é um poderoso agente. A intuição é um pai, é uma mãe, é um pai e mãe para auxiliar vocês. Vão com cuidado, vão com carinho, vão, né, se conhecendo, vão permitindo-se muitas vezes, né? Por isso que eu falei aqui, eu disse aqui, são situações que o verdadeiro instrutor aparece, né? O instrutor aparece e vai lhe dando as dicas. Bom e maravilhoso é para aqueles que estão sendo ensinados pessoalmente pelo Guru, né? Aqueles que estão em contato com ele e estão junto com eles. Quem se dedica de coração a tudo isso, né? Quem age de bondade de coração para tudo isso. Então é muito interessante mesmo, tá? Eu acho que já podemos dizer que, outro detalhe, né? Acho que é muito interessante aqui, o Time nos diz que Patanjali não trouxe explicações, né? Não trouxe detalhamento sobre tudo isso. Não é objetivo, acho que, falar em detalhamento sobre isso. É deixar uma porta aberta a um convite para cada um experienciar isso, para cada um viver isso. Eu acho que aqui é um convite muito prático, muito sincero, né? A uma porta com um ponto de interrogação convidando para cada um entrar. Eu acho que cada um tem que vir e ter suas experiências em tudo isso. Cada um tem que chegar aqui e tocar, né, nisso. Pegar o que é seu, né, tomar posse no que é seu. Então é muito interessante isso, tá? Acho que é muito interessante cada um entender sobre tudo isso, ok? Nós estamos chegando já bem perto do nosso término, então o nosso próximo encontro é o 52º Sutra. Nós vamos estar falando sobre alguns pontos sobre tudo isso, mas nós vamos estar dando um mergulho mais a fundo também, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre o que acontece com a culminância, né, de tudo isso. Aqui diz assim, a partir disso desaparece o que encobre a luz. Acho que é muito interessante nós falarmos, né, sobre essa clarividência, esse despertamento dos sentidos. Os sentidos ficam despertados, os chakras ficam avivados, muitas potencialidades é entregue, né? Domínios de coisas físicas, domínios de coisas astrais, né, emocionais, preparando já para os domínios mentais, mas tem muitas coisas, né? Exemplo aqui do chakra já trabalhado, né? Até o 4º chakra, domínio completo, né? Domínio completo. Aí já começa a ativar para o trabalho do 5º chakra, metade do chakra é do 5º chakra, poderes angelicais, né? Intuitivos, metade ganha, já vem de presente, já tem metade trabalhada. E aí 6 e 7, né, já começam também a serem ativados e avivados. Aí é só trabalhar para poder buscar esses outros dois. Pense nisso. Então vocês chegam, com o domínio de tudo isso, nós estamos chegando aqui a um domínio pleno, né? 4,5. Domínio de 4 situações, né? 4 chakras trabalhados, totalmente já alinhados novamente, totalmente purificados. E aí nós vamos metade do 5º. A intuição começa a ficar muito forte. Aí só temos que trabalhar de semideuses e deuses, né, que é a busca para o Samadhi, né, que daí a busca completa para a abstração, para posteriormente, né, Dhyana, Dharana e Samadhi. Ok? Nós estamos encerrando já então, né, e depois acho que o Sutra 52 a gente vai dar a oportunidade para falar sobre esses assuntos mais relacionados às clarividências, né, que chegam muito forte. Acho que é um momento muito... Eu não desenvolvi isso muito forte ainda, não tenho desenvolvimento. Leve clarividência consigo, tá? Inclusive muitas coisas que eu falei até agora, de situações que eu vivi, e vivendo eu posso falar do que vivi, do que eu não vivi eu não posso falar, não sei, nunca tive lá, mas o que eu já vivi foi o que eu trouxe. Luzes, luminosidade, direção de luz, sentir-se inflado, sentir-se pequeno, né?
a sensibilidade cresce muito, emocionalmente aumenta muito. Muitas vezes dá vontade de fazer movimentos assim. Né? Tudo isso já entreguei para vocês, já falei, né? Já abordei por aqui. Então é muito interessante tudo isso. E no 52 a gente vai dar a oportunidade para falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que quando a gente fala, né, que estamos em estudo de yogas, né, mergulhando nisso aqui, passando cadencialmente, né, em cada sutra, nós temos que dar oportunidade para falar sobre tudo isso. Talvez sejam experiências particulares, talvez você não terá essa mesma experiência. Né? Talvez tudo que eu esteja eu aqui narrando, falando, não servirá para você, não é o que vai servir para você. Você vai dizer assim, puxa, ele falou tudo aquilo e eu não senti dessa forma, eu senti do meu jeito. Mas vai sentir. Mesmo que seja do seu jeito, seja diferente, seja outras situações, é coisas que você vai sentir. Né? Vai passar por esses sentimentos, vai ter essas situações que você vai perceber dentro de você. Eu acho que o Sutra 52 a gente vai destrinchar melhor isso. Eu vou aproveitar também o Sutra 52 para trazer essa discussão, né? Você muitas vezes vai dizer assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, para mim é claro, mas é importante falar, porque é dúvidas, é situações, é debates, é coisas acadêmicas que falam sobre tudo isso. Eu acho que é muito interessante abordar, porque pode ser que algumas pessoas venham falar para você sobre isso, ou tentem lhe colocar esse ponto de vista, e você pode dizer assim, mas peraí, não falava nada sobre aquilo, será que não tem razão? Aí não, aí você vai ver, você vai se autoconectar nesse ponto aqui, você vai ver, não, mas essa discussão eu já ouvi falar, eu já tenho conhecimento dela, eu já ouvi falar sobre isso, eu ouvi dizer que não é assim, que é desse determinado jeito, tá? Mas isso é assunto lá para nós debatermos no nosso próximo encontro dos Yoga Sutras, tá bom? Nós estamos já chegando bem perto, né, gente, dos 52, aí nós temos 1, 2, 3, 4 sutras para fechar. Para nós fecharmos aqui os nossos encontros dos Yoga Sutras. Muito obrigado você que nos acompanhou mais uma vez, né, até esse momento. Uma satisfação muito plena, muito imensa de estarmos aqui chegando já, né, cada vez mais muito próximo do fechamento de tudo isso. Né. O Sutra 54 ele vai exigir um pouco de raciocínio, de reflexão, envolve muitas informações teóricas, nós temos que cadenciá-las para depois fechar o assunto. É bem interessante. Eu acredito que vai precisar de 2 ou 3 partes, né, para podermos concluir ele, não deixar dúvidas nenhuma, e aí sim a gente vai no 55º, faz o fechamento e fecha a sessão inteira também. Então possivelmente nós estejamos aí bem próximos, uns 6, 7 encontros de finalizar já esse nosso tema aqui, da nossa segunda sessão, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e Namastê.